E o que a gente deve esperar nesse campo da robotização da produção para daqui 5, 10 anos? Para onde que a gente está caminhando? Bom, vou usar como referência alguns dados da Federação Internacional de Robótica, ou IFR. Essa federação, ela consolida todos os dados da indústria e fornece relatórios, em geral, próximos ao final do ano. Então, os dados que eu vou usar foram publicados em 2023, são referentes ao mercado em 2022. O consumo de robôs industriais no mundo segue crescendo. Em 2022, o mundo consumiu 553 mil robôs. O Brasil teve sempre segundo a IFR, um consumo de aproximadamente 1.800 unidades. Eu sempre faço uma comparação com o México, né, um mercado que eu acabo atuando de maneira muito próxima. O México tem um mercado 3 vezes maior que o mercado brasileiro, né? Então, no mesmo período foram aproximadamente 6 mil robôs. Porém, o mais impressionante dos dados de 2022 é que a China acabou consumindo 290 mil robôs no mesmo período. Então, pela primeira vez, a China consumiu mais de 50% dos robôs. Pensando daqui a 5 anos adiante, o que a gente pode esperar? Primeiro, que a China continue em franca e acelerada expansão do uso de robôs industriais. Os principais motivadores para a instalação de robôs, vamos dizer, na Europa e na América do Norte, são fenômenos sociais ligados ao envelhecimento da população e à redução da população ativa, né, para trabalhar na manufatura. Então a gente tem questões de demanda diferenciadas quando a gente olha para a China, para a Europa e para a América do Norte. Você falou, a gente estava falando sobre a demanda, né, por robôs no Brasil, na China e em outros países. O que na sua visão precisaria acontecer para o Brasil ter uma demanda maior para esse tipo de produto? Bom, estando tão próximo ao mercado mexicano e havendo tantas similaridades entre o mercado mexicano e o mercado brasileiro, eu acho que eu vou tentar construir paralelos, tá? Então, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, México 120, o PIB brasileiro é significativamente maior, não só pelo tamanho da população, mas por toda a presença do agronegócio, da mineração e assim por diante. Agora, quando a gente para olhar a manufatura mexicana, olhando para dados do Banco, né, do Banco Mundial em 2022, que são os dados disponíveis mais recentes que a gente tem, a manufatura mexicana ela é quase 50% maior do que a manufatura no Brasil. Porém, tem uma diferença talvez mais importante do que apenas a dimensão, que é o percentual de exportação dessa manufatura. Então, o México acaba exportando um pouco mais de 70%, 75% da sua produção de bens manufaturados. O Brasil consome praticamente 80% da sua produção de manufatura. Então, o que acontece? A produção mexicana ela acaba sendo exportada e as fábricas mexicanas elas acabam competindo em outros mercados, onde o nível de concorrência talvez seja muito mais agressivo. A indústria brasileira está majoritariamente focada no consumo interno. Então, essa diferença eu acho que é o principal ponto para explicar a estratégia de produção que impulsiona a indústria mexicana a consumir, apesar de ser 50% maior, dela consumir 3 vezes mais robôs que são consumidos aqui no Brasil. O outro fator é uma questão sociodemográfica.
Quando a gente vê o que está acontecendo em países da Europa e nos Estados Unidos, com o envelhecimento da população e com falta de mão de obra para atuar dentro da manufatura, a gente consegue entender a crescente demanda por automação. Quando a gente olha para o México, o custo de manufatura, né, o custo da mão de obra no México é muito similar à realidade no Brasil. Portanto, o tempo de payback, quando a gente olha apenas para a mão de obra direta, ele acaba sendo muito similar. Mesmo assim, a indústria mexicana investe muito mais, porque precisa de mais competitividade. E o fator socioeconômico é que no norte do México a gente já está vendo, apesar de ainda não ter, né, o fenômeno de labor shortage ou de falta de mão de obra que a gente vê em países onde a curva já de envelhecimento da população em idade de trabalho está aumentando a média da idade, está diminuindo a quantidade de pessoas que podem trabalhar na manufatura, é que a gente vê índices de absenteísmo muito altos no México. E isso a gente ainda não enxerga no Brasil. Só que lá existe 2% de desemprego, enquanto aqui no Brasil a gente está próximo dos 8%. Então, apesar de ter uma curva demográfica um pouquinho mais adiantada que a do México, existe mão de obra disponível para a indústria brasileira. E isso a gente não vê no México. Tá? Então, o que está acontecendo? Nós temos cenários muito diferentes, olhando tanto para o perfil da indústria quanto para o perfil da população trabalhando dentro desses processos de manufatura. Tomara, torcemos muito para que a situação econômica do Brasil siga com indicadores positivos e que o desemprego continue caindo, mas com isso acontecendo e com a população envelhecendo, vai faltar mão de obra aqui, assim como já a gente nota no México e assim como a gente tem visto em países onde a média de idade da população é mais alta. Qual